Hoje em dia, os computadores se tornaram ferramentas universais. Estão em praticamente todos os lugares, desde os laptops e celulares do nosso dia a dia, até rovers em Marte e telescópios espaciais, como o próprio Hubble e James Webb. Talvez você deva estar pensando neste momento algo como telescópios, robôs, até mesmo celulares são computadores? Como assim? Sim, muito já se passou desde o surgimento dos primeiros computadores, e inúmeros pequenos avanços foram moldando o que chamamos hoje em dia de tecnologia. Mas a raiz de tudo ainda continua sendo a mesma. Ficou curioso para saber como tudo isso começou? Bem, venha comigo descobrir as origens da computação que conhecemos hoje. Por mais complexo que um computador possa parecer, ele nada mais é que, no fim, uma máquina que realiza contas de matemática. Inclusive, no início da computação, com máquinas movidas à eletricidade, eles eram chamados de calculadoras. Contudo, houveram outros instrumentos usados para calcular muito antes de sequer existir a ideia de eletricidade. Realmente, o papel de um computador é muito simples, mas o seu conceito já é uma coisa bem mais difícil. Se formos considerar suas raízes mais profundas, poderíamos dizer que os ábacos foram os primeiros computadores. Os ábacos auxiliavam em coisas simples do cotidiano, como por exemplo a contagem das ovelhas de um pastor. Tudo era feito através de simples adições e subtrações, a partir do movimento das bolinhas do ábaco, também chamadas de contas. Eles surgiram por volta do século V a.C. e eram instrumentos totalmente manuais, ou seja, ainda estavam muito distantes de realizar qualquer cálculo por conta própria. Sem uma origem certa, o ábaco foi uma ferramenta extremamente popular. Se espalhou por todo o Oriente Médio, chegando até mesmo à Europa. Alguns séculos depois do ábaco se passam, e então chegamos na França, 1642. Nesta mesma época, a matemática estava a todo vapor, com inúmeras descobertas sendo feitas a todo momento. Veja bem, entre 1596 e 1650, algumas das mentes mais geniais da história ainda nem haviam nascido, como Isaac Newton, que posteriormente inventaria o cálculo integral. Naquela época, a matemática ainda era toda feita com papel, tinta e muitas vezes os próprios ábacos, uma vez que estes ainda eram bem famosos. Como muita coisa ainda não havia sido descoberta, a tecnologia era bem limitada. Muitas das máquinas eram resumidas por simples mecanismos engrenados. Mas, mesmo assim, com toda essa limitação, uma pessoa teve uma ideia brilhante. Para que usar papel e tinta, já que existiam engrenagens? Por que não criar uma máquina engrenada que realizava operações um pouquinho mais rápida? Tipo, não sei, uma calculadora mecânica? Pois bem, foi exatamente o que Blaise Pascal havia proposto com a sua criação, a Pascalina, que receberia esse nome séculos depois. Imaginem só o quão bom poderia ser essa ideia, uma calculadora mecânica vendida em 1600, que realizava os cálculos de maneira bem mais rápida. É claro que comercialmente ela seria um grande sucesso, não é mesmo? Bem, infelizmente a realidade foi um pouco dura e, comercialmente, foram vendidas apenas 20 cópias da mesma. Talvez porque sua produção era artesanal e ainda por conta das limitações não era possível criar essas calculadoras em larga escala. Ah, e antes que perguntem, não, ela não rodava Doom. Mas estávamos ficando cada vez mais próximos desse momento. As coisas estavam apenas começando a ficar mais interessantes e a tendência era só melhorar. A Pascalina foi a primeira de inúmeras tentativas de calculadoras mecânicas. Quase 200 anos depois da criação da Pascalina, por volta de 1837, um matemático inglês chamado Charles Babbage projetou uma máquina chamada máquina analítica, que nada mais era do que o primeiro computador de uso geral. Contudo, foi somente por volta de 1940 que os primeiros computadores de uso geral verdadeiramente surgiram. Então, como podia ser possível uma máquina como essa em 1837? Bem, infelizmente, Charles Babbage foi mais um dos vários casos de inventores com ideias incríveis, mas que nunca puderam ver suas criações finalizadas. Houveram vários conflitos com o seu chefe, que também era seu próprio patrocinador.
Mas, mesmo nunca finalizada, a máquina analítica de Babbage revolucionou e muito. Isso pois foi ela que trouxe pela primeira vez conceitos e estruturas que hoje são comuns para todos os computadores. Estou falando de estruturas como a unidade lógica aritmética, memória integrada e até mesmo um sistema de entrada de informações. Babbage não foi o único a contribuir. Essa história é verdadeiramente ainda mais incrível. Charles foi, na verdade, somente o criador dela. E o que isso quer dizer? Na verdade, ele estruturou a máquina e fez anotações e diagramas sobre ela. No entanto, ele mesmo jamais havia feito nenhuma publicação formal explicando toda a sua máquina. Foi somente por conta de uma palestra que ele havia feito na França em 1840, em um evento chamado de Segundo Congresso Científico de Turim, que Luigi Manabrea, um jovem matemático italiano presente no evento, acabou se fascinando com a máquina descrita por Charles e decidiu fazer o que ele não havia conseguido fazer. Luigi escreveu um artigo técnico unificando o que Charles contava sobre as suas anotações, em um artigo que posteriormente publicaria em uma revista. Uma coisa incrível, não? Qualquer um agora poderia entender a máquina de Charles. Só havia um pequeno problema. O artigo estava escrito em francês. Fiquem tranquilos, a confusão não para por aí. Foi então que Charles Wheatstone, um físico amigo de Charles Babbage e Augusta Ada Byron King, condessa de Lovelace, sugeriu que ela, membro da aristocracia inglesa, fluente em francês e com formação matemática, traduzisse o artigo escrito pelo italiano. A tradução feita por Ada Lovelace foi de extrema importância para a consolidação da computação. Em seu artigo traduzido, estavam presentes com uma enorme riqueza de detalhes os conceitos que mencionei anteriormente, como memória e unidade lógica, mas também algumas de suas próprias anotações continham o primeiro algoritmo da história, feito para evidenciar com mais clareza como a própria máquina deveria funcionar. E foi então que, enfim, em 1936, a era da computação moderna finalmente se iniciava. Isso tudo, claro, graças a Alan Turing, um jovem britânico que revolucionou o conceito dos computadores, fornecendo um modelo teórico universal para sua criação e um padrão. Alan foi de tão grande importância que anos depois receberia o título de pai da computação. Mas como ele havia conseguido fazer tudo isso? Bem, isso já é assunto para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever para ver as próximas partes e de deixar nos comentários o que acharam do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.